E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada. Amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo. Amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, que Jesus te abençoe. E até o próximo. Pai, Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 13 do mês 6 de 2026. Sábado. Nós vamos ler Êxodo. Vamos ler o capítulo 4. Vamos ler como está escrito. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. E ele a lançou na terra, e esta se tornou em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-a pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-a pela cauda, e se tornou numa vara em sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, viu que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio. E depois tirou-a no seu seio, e viu que se tornara como a sua carne. E acontecera que, se eles não te derem crédito, nem crerem na evidência do primeiro sinal, crerão na evidência do segundo sinal. E se acontecer que ainda não creiam nestes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. Então as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela tua mão daquele a quem tu hás de enviar. Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e mandarei que ele também venha ao teu encontro, e vendo-te se alegrará no seu coração, e tu lhe falarás e porás as palavras na tua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que hás de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com a qual farás os sinais. Então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e voltarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vá em paz. Então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e voltarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou então Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés:
Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu tenho dito: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, por isso eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu que no caminho, no estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos seus pés, e disse: certamente tu és para mim um esposo sanguinário. Então o Senhor o deixou, e ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Então o Senhor disse a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi e encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então Moisés e Arão ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, quando ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel, e que conhecia a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Amém? Palavra gloriosa, né? Glória a Jesus por isso. E nós lemos do versículo 1 até o 31. Seria bom você ler para você absorver todo o conteúdo da palavra de Deus. Amém? É um estudo muito profundo e muito abençoado. Esse capítulo 4 tem muitas lições para nós. Amém? Vamos começar com a oração. Agradecendo a Jesus por mais um dia, porque a gratidão ela alegra o coração de Deus. Amém? Se você agradecer a Deus, Deus ele também vai te abençoar, porque há bênçãos para quem é grato. Amém? Então vamos agradecer a Jesus por tudo, e aquilo que não estiver ao nosso alcance ele vai resolver. Amém? Nós oramos e Deus ele age com a resposta. Deus ele venha dar a revelação da palavra, que ele venha nos dá a direção, que ele venha nos guiar, amém? Nós precisamos que Jesus nos guie, que Jesus nos dê a direção, porque nós não podemos, mas ele pode, amém? E aqui no capítulo 4 fala a respeito dos sinais de que Deus, ele é no ministério de Moisés. Deus apareceu no ministério de Moisés, e levando para as nossas vidas, olha que Deus ele vai mostrar que ele é nas nossas vidas. Deus ele vai mostrar que é na sua vida, em todas as áreas. Deus vai mostrar que é nas nossas vidas para a glória do nome dele. Deus ele apareceu na vida de Moisés, e quando Deus ele aparece há sinais, quando Deus aparece há evidências, amém? Quando Deus ele aparece, tem que haver sinais, porque Deus ele deixa marcas, Deus ele deixa evidências de que ele apareceu. E creia que ele vai aparecer na sua igreja, ele vai aparecer no seu ministério, ele vai aparecer na sua pregação, amém? Você vai pregar com a presença de Deus. Ele vai aparecer quando você louvar, quando você orar. Que se você estiver com as mãos na obra de Deus, com as mãos no muro, Deus ele vai prover tudo, amém? Deus ele vai aparecer no seu relacionamento, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, no financeiro. Deus ele vai aparecer na sua alma, nos seus sentimentos, amém? Ele vai te curar, ele vai te dar saúde, ele vai aparecer no seu físico também. Ele vai te dar estrutura, amém? E vamos ver como foi que Deus apareceu na vida de Moisés. Deus ele apareceu conforme precisava naquela situação. E Deus ele vai aparecer na sua vida conforme a sua situação, conforme a necessidade, amém? Ah, mas eu preciso que Deus ele apareça em tudo na minha vida, porque a minha vida ela precisa de uma intervenção de Deus, de uma manifestação de Deus em todas as áreas. Então Deus ele pode, amém? Deus ele é poderoso. E Moisés ele precisava que Deus ele capacitasse ele, né? Porque nós que estamos na obra de Deus, nós não dependemos de nós mesmos. Claro que nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar, mas também nós precisamos de coisas espirituais. E só dá para conseguir coisas espirituais com Deus, não dá para conseguir nada espiritual sem Deus. Então realmente nós dependemos de Deus, que você saiba reconhecer isso, que você depende de Jesus, que com a sua própria força você não consegue, porque as coisas espirituais só são conseguidas com armas espirituais. E quais são as armas espirituais? É você orar, é você jejuar, é você vigiar, você estar atento, você estar alerta também, você não pode perder o foco.
Você tem que estar ligado no que está acontecendo. E também é você ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, você tem que meditar. Você tem que procurar querer conhecer a Deus. Você tem que ter vontade. Falar, não, eu quero conhecer a Deus, né? Eu quero ter conexão com o céu. Eu quero ter profundidade com Deus. Porque a maneira que Deus fala conosco é através da Bíblia. Uma das maiores maneiras é através da Bíblia, né? Deus vai se revelar a você através da Bíblia. Quando você estiver lendo um versículo, Ele vai falar com você. E quando você não souber o significado, que você venha pesquisar, né? Nós temos ferramentas, temos o Google, que você vai conseguir ali pesquisar a parte histórica, a parte de tudo que envolve a história, né? Mas nós precisamos do Espírito Santo para nos revelar o profundo, o oculto e o escondido, como está escrito lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e eu te responderei. Anunciarei a você coisas grandes e firmes que você não sabe, ou seja, a parte espiritual, né? A revelação. Aquilo que só Deus pode revelar, o profundo, o oculto e o escondido, nós precisamos de Deus, né? Precisamos de revelação de Deus. E nós só vamos conseguir revelação se nós orarmos, se nós nos humilharmos diante de Deus, né? Coloca aí se humilhar também, porque sem humilhação você não vai conseguir nada. O segredo do crente é a humilhação, é a gente se humilhar diante de Deus. E quando você reconhece isso, você vai conseguir chegar a lugares grandes, você vai conseguir chegar em lugares altos, porque quem se humilha, Deus, Ele levanta, mas quem se sobe um público muito profundo. Então que você venha abrir seu coração e deixar Deus trabalhar na sua vida, porque Deus ele abate pessoas soberbas. Deus ele humilha pessoas soberbas. Infelizmente Deus ele não tem pacto nem comunhão com quem é soberbo. Então que você venha abrir seu coração para Jesus trabalhar, amém? E Deus ele vai te revelar muitas coisas através da sua humilhação, amém? Deus vai se revelar na sua vida. E Deus ele gosta quando uma pessoa ela quer Deus, né? Deus viu esse desejo em Moisés. Deus viu falando, não, ele realmente ele quer a minha presença, então eu vou me revelar para ele. E quando Deus ele vê o desejo que você tem por ele, o desejo de querer Deus, né? O desejo de buscar a Deus, ele se revela. Porque fala, aquele que bate recebe, aquele que busca encontra, e aquele que pede recebe. Então Deus ele trabalha para quem quer realmente ele. Deus ele não vai fazer para você se você não quiser ele, amém? E os sinais que Deus deixou na vida de Moisés foi que a vara ela se tornou em serpente. A vara em serpente. E a mão ficou leprosa. E também a água em sangue. E culturalmente lá no Egito a serpente era um deus, né? Eu coloquei aqui que a vara foi transformada em serpente. A água foi transformada em leprosa, mostrando que Deus tem o poder de curar, amém? Deus ele tem o poder de sarar suas feridas, de curar suas mágoas, amém? Deus tem o poder de transformação. E a água em sangue, simbolizando o sangue de Jesus, que ele pagou o preço por nós, amém? Que você venha valorizar Jesus, que você venha valorizar o sangue de Jesus, que você venha valorizar o preço que foi pago por você, porque você é comprada por um preço de sangue, amém? Valorize Jesus. E Deus ele se revelou ali, ele apareceu na vida de Moisés em meio de sinais. E Deus ele vai deixar sinais na sua vida, amém? Sinais no seu casamento, sinais em todas as áreas que precisar, amém? E uma maneira de Deus mostrar sinais. Sinais no seu casamento, se você precisar que Jesus salve seu esposo, Jesus dá um sinal de salvação. Se você precisar de um emprego, Deus dá um sinal no seu emprego. Se você precisar mudar de carro, ele dá um sinal, ele muda o seu carro, ele te dá um emprego, ele abre a porta. Deus ele trabalha assim, através de sinais. Sinais no ministério, né? Dons espirituais. Sinais se você precisar de mudança, se você precisar mudar, né, de casa, se você precisar mudar de apartamento, mudar de rua, mudar de bairro, mudar de cidade. O que você precisar mudar, Deus muda, amém? Deus ele é um Deus de mudanças, coloquei. Deus de mudanças. Porque Deus ele não é um Deus parado, Deus ele é um Deus de movimento, amém? Então que você venha se movimentar para Deus operar. Coloque aí, movimentar para Deus operar. Porque Deus ele não opera no meio de pessoas paradas, ele só opera no meio de pessoas que se movimentam, amém?
E Deus ele foi preparando tudo aquilo no ministério de Moisés. Vai ser assim na sua vida. Deus vai preparar tudo aquilo que você precisar, amém, no seu casamento, no seu emprego, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, no ministério, amém, com o seu filho, com a sua família. E Deus ele falou assim para Moisés no capítulo 12, no versículo 12: vai, pois, agora eu serei na tua boca e ensinarei o que has de falar. Ou seja, Deus ele vai nos ensinar, amém? Jesus ele vai te capacitar, Jesus vai te dar aquilo que você precisa, ele vai trabalhar. E quando Deus ele coloca uma obra, ele coloca os meios. Se Deus ele colocou para você fazer, ele vai mandar os meios. Então se você vai colocar o pé, e Deus ele vai colocar o chão. Isso é fé. Fé você diz eu não tenho, mas Deus estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma ordem do céu. Então se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou que eu vou casar, eu vou casar. Se Deus falou que vai abrir a porta vai abrir. Se Deus falou que eu vou ter a casa, eu vou ter a casa. Se Deus falou que vai salvar, ele vai salvar. Se Deus falou que vai me usar, ele vai me usar. Se Deus falou que eu vou pregar, eu vou pregar. Se Deus falou que eu vou cantar, eu vou cantar. Se Deus falou que vai fazer, então ele vai fazer, porque ele é Deus. No versículo 17, Deus falou assim: toma, pois, esta vara, tua mão, e farás os sinais. Ou seja, Deus dando autoridade para Moisés, né? Porque na obra de Deus nós precisamos de autoridade para fazer. Então Deus está te dando autorização no mundo espiritual, legalidade para que você venha fazer a obra de Deus com eficácia, amém? E ele também, Deus usou Jetro, o sogro dele, para falar: vai em paz. Ou seja, Deus está colocando paz na sua vida, amém? Se você não tem paz, Deus ele está te colocando paz, amém? Haverá paz na sua casa. Deus ele é poderoso. E também aqui no versículo 31 fala assim, ó: e o povo creu quando ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel, e conhecia sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Ou seja, o povo creu, né? Porque Deus ele não tem pacto com pessoas incrédulas. E eles ouviram, né, Deus, porque você tem que ouvir a voz de Jesus, amém? Através da palavra, você tem que ouvir Jesus falar com você. E eles viram que o Senhor visitou eles. E Deus ele vai visitar você, amém? E também eles viram que Deus ele conhecia a aflição deles. Ou seja, Deus conhece o que você está passando. Deus ele sabe o que você está passando, amém? E eles se inclinaram. E eles adoraram. Porque quando você quer a presença de Deus, ele muda todas as áreas. Quando você quer Jesus, quando Jesus vê que você quer a presença dele, ele age em todas as áreas da sua vida. Então se Deus lhe for a sua prioridade, você vai vencer. Prioridade de Deus, amém? Quando Deus ele é o centro, Deus ele age em todas as áreas. Quando Deus vê que você adora somente a ele, porque é um mandamento, adorar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, quando Deus vê que ele é adorado, aí ele se manifesta na sua vida. Quando Deus vê que ele é a principal fonte da sua alegria, como diz lá em Salmo 37, quando Deus vê que você descansou nele, quando Deus vê que você realmente quer ele age na sua vida. Quando Deus ele vê que você está descansando nele, que você está esperando por ele, aí ele vem, amém? Essa é a palavra de hoje, devocional de hoje. Jesus te abençoe e medite lá em Salmo 37, que é isso que ele vai fazer na sua vida. Ele vai agir para a glória do nome dele. E aqui está escrito em João 6:2, na versão NVI: e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Ou seja, onde Jesus está, ele deixa sinais, amém? E é muito bom quando ele se revela nas nossas vidas, que nós oramos e de repente aquela resposta vem, você fala: meu Deus, e realmente Jesus ele está comigo, Jesus ele está comigo. Porque quando Jesus está, ele deixa evidências, ele deixa sinais, e não vai ser diferente na sua vida, porque às vezes você pensa: meu Deus, parece que o Senhor não está comigo, parece que o Senhor não está comigo, e não vai ser diferente na sua vida como foi na de Moisés, amém? Deus fez na vida de Moisés, ele vai fazer na sua. Não vai ser diferente na sua. Jesus vai agir na sua vida, amém? E ele agiu na vida de Moisés conforme a situação e conforme a necessidade. Ele vai agir na sua vida conforme a sua situação e conforme a sua necessidade. Do jeito que você precisar, Jesus vai agir, amém? Do jeito que você precisar, Jesus vai se revelar. Ele vai se revelar porque ele é Deus, porque ele está no controle de tudo. Então, que você venha continuar orando, que ele vai continuar fazendo, vai continuar se revelando. E esse foi o devocional de hoje. Que Deus te abençoe poderosamente. Continue com Jesus, amém?